Muito bem, vamos então dar início a este evento de formação para o Sistema de Handicap Mundial. Em nome da Federação Portuguesa de Golfe, damos as boas-vindas para a formação. Convosco hoje vão ter Ana Guébio, eu própria, diretora do Departamento de Handicaps da Federação, e Paula Coelho, assistente do Departamento de Handicaps. Bom dia. Bom dia, Paula. A apresentação vai decorrer do nosso lado, nesta ferramenta de eventos em diretos da Microsoft Teams, e no fim haverá a oportunidade dos participantes poderem colocar questões através do ícone de perguntas que encontram no canto superior direito do ecrã, assinalado com ponto de interrogação. Agradecemos que se identifiquem com o vosso nome e clube ao fazer a questão. Perto do fim da sessão, nessa área, será publicado um formulário para confirmarem a vossa participação, que agradecemos que preencham. Passamos agora aos conteúdos. Nesta sessão vamos perceber como o projeto do Sistema de Handicap Mundial chegou ao momento atual e os recursos disponíveis. Depois, entrando nos conteúdos das regras de handicap, vamos primeiro ver um resumo geral numa perspectiva prática dos jogadores. E depois, então, analisaremos passo a passo, mais detalhadamente, os elementos do sistema que a Comissão de Handicap deve perceber. Abordaremos também alguns aspectos mais específicos das competições. Depois voltaremos aos passos de transição que nos levarão à implementação. E por fim tentaremos responder às vossas perguntas. Vamos dar início aos conteúdos em si e começamos por perceber rapidamente o objetivo do Sistema de Handicap Mundial, que, como o nome diz, se propôs a criar um único sistema de handicap para todo o mundo, colmatando as dificuldades decorrentes de anteriormente existirem 6 sistemas de handicaps diferentes. Ou seja, se já havia um conjunto único de regras de golfe, o objetivo é que haja também um conjunto único de regras de handicap. Esta iniciativa começou por volta de 2012 e em 2016 foi criada a Comissão Operacional, que congregou os trabalhos de desenvolvimento do projeto. Posso acrescentar que representei a Europa continental nesta comissão durante todo o processo de criação do sistema e dessa experiência destaco o trabalho colaborativo entre as diferentes entidades, assim como o respeito de todos pelas diferenças culturais de como o golfe é jogado em diferentes partes do mundo e como os anteriores sistemas de handicap evoluíram. Este projeto é liderado pelo ARENA e pelo USGA e recebeu toda a experiência, conhecimento, investigação e suporte por parte dos representantes dos anteriores sistemas de handicap, nomeadamente da ECA. Um dos pilares deste projeto é contar com a estrutura das federações nacionais e dos clubes filiados para a implementação e gestão de handicaps. Para além da questão da portabilidade do handicap entre diferentes partes do mundo, vamos ver aqui outros objetivos e princípios orientadores que propõe o Sistema de Handicap Mundial. Antes de mais, a ser um sistema de handicap consistente e robusto, que permita jogar e competir de uma forma justa e equitativa. Também a ser atual, quer na adaptação aos modelos da vida moderna, mas também na atualização dos cálculos, propondo-se a acompanhar com mais proximidade a evolução da habilidade dos jogadores. Está construído para ser inclusivo e acessível, aberto a diferentes perfis de jogadores, a atrair o maior número de jogadores possível e a contar com voltas de diferentes formatos. É também flexível, porque mesmo tendo uma perspectiva global, contempla as diferentes culturas de golfe, permitindo algumas opções nacionais. Neste sentido, ficam com a informação que, ainda que os cálculos de handicap em si sejam consistentes a nível mundial, à medida que contatarem com os jogadores de outros países, podem encontrar algumas diferenças, por exemplo, nos formatos ou procedimentos. Já conhecíamos com o sistema EGA este conceito de um sistema, mas com opções nacionais, que agora passamos por uma escala global. E claro, aos filiados na Federação Portuguesa de Golfe aplicam-se as opções e os procedimentos da implementação em Portugal. Em termos da implementação do Sistema de Handicaps Mundial no mundo, ela iniciou-se em janeiro de 2020, mas será um processo gradual, com datas diferentes em cada país. Por exemplo, alguns países nórdicos implementaram no fim do primeiro trimestre e a Espanha transitou há poucas semanas. Há ainda um conjunto de países europeus que está a apontar para novembro e dezembro. Tudo tem a ver com as estruturas nacionais.
Em Portugal, todos os nossos preparativos apontam para a entrada em vigor na segunda quinzena de agosto. Voltaremos a este tema no fim da apresentação, quando falarmos da transição. Como já devem ter visto, há um conjunto de recursos sobre o sistema de handicap mundial já disponíveis através do site da Federação. Convidamos-vos a partilhar essa informação com os vossos associados, em específico os materiais de introdução e com apoio visual, como os infográficos e as FAQs. Estes permitem uma introdução geral. Iremos acrescentando algumas FAQs complementares e posts de comunicação ao longo do tempo. Depois, o manual de referência para as comissões de handicap e de consulta para as comissões técnicas e colaboradores de golfe passa a ser o livro das regras de handicap, na sua edição para Portugal. Este livro é complementado pelos procedimentos das regras de handicap em Portugal, que segue a linha do nosso apêndice P, agora atualizado em estilo, terminologia e conteúdos relevantes. Neste momento, os materiais serão todos digitais. Ora, uma importante parte dos preparativos que estamos a desenvolver é a nível do software. E aí a prioridade tem sido realmente que os cálculos do sistema de handicap mundial sejam devidamente programados, seguindo todas as especificidades técnicas do sistema. Assinalamos também que ainda que o método de cálculo seja mundial, a base de dados em si que guarda os dados de jogo dos federados é nacional, assim como o software que continuaremos a usar. Na prática, em relação aos clubes, mantém-se o DataGolf com as atuais funções gerais e algumas alterações pontuais. A novidade será uma nova área do clube que substitui o anterior sistema central de handicaps. Podem ver uma imagem dessa nova área de clube no ecrã, com um menu lateral esquerdo com as funções de acesso, nomeadamente a jogadores e torneios. Para os jogadores, a ferramenta principal é o MyFPG, cuja página de registro de handicaps será renovada. Bem, vou passar agora a palavra à Paula. Pronto, então, obrigada Ana por este início e vamos dar agora entrada aos conteúdos do sistema de handicap mundial. Vamos começar por perceber aqueles aspectos que são mais relevantes da perspectiva do jogador, o que vos pode também preparar para ter respostas mais simples aos pedidos que vão chegando de informação dos vossos próprios federados, dos vossos próprios jogadores. Então, o que é que o jogador deve de saber sobre o sistema de handicap mundial? Só estou aqui com uma pequena dificuldade. Ok, obrigada. Então, especialmente nesta primeira fase de transição, poderá haver algumas perguntas da parte dos jogadores sobre as fórmulas. Por isso, a mensagem que podem transmitir é que, contrariamente ao sistema EGA atual, não se espera que o jogador calcule o seu handicap. E sim, se quiserem, vocês enquanto autoridade de handicap, enquanto comissão de handicap, se quiserem transmitir a lógica geral dos cálculos, como por exemplo no diapositivo visualizado, podem dizer algo como: é um sistema que usa a média dos melhores 8 dos últimos 20 resultados. Vemos a evolução do handicap à medida que entram e saem resultados e dependendo de quais são os melhores desses resultados. Além disso, há mecanismos para limitar subidas extremas e para fazer descer o handicap por resultados extraordinários. No entanto, devem incentivar os vossos jogadores que o melhor mesmo é irem ver o seu handicap na área do jogador no MyFPG. Ora, aí está. O que é fundamental é que o jogador saiba, em relação ao sistema de handicap mundial, é o seu handicap. Daí o reforço que temos vindo a dar com a vossa preciosa colaboração, obviamente, a utilização do jogador, pelo jogador do MyFPG, da sua área privada do jogador, onde está o seu registro completo.
Também o site da Federação e o próprio site do clube, o jogador consegue verificar o seu handicap atualizado dia a dia. Além disso, caso existam também resultados pendentes de registro ou qualquer discrepância no seu handicap, o jogador tem o dever de informar a comissão de handicap ou a comissão técnica responsável pela competição da competição que vai jogar. Além disso, é claro que o jogador o que deve fazer é mesmo continuar a jogar golfe e a apreciar a modalidade. Vamos passar a diapositivos no seguinte. E para jogar voltas aceitáveis para handicap, o que é que o jogador deve saber? Que tem de jogar de acordo com as regras do golfe, óbvio. Quais as voltas que são aceitáveis para efeitos de handicap? Ou seja, nos formatos autorizados, em competição, em jogo geral, e aqui realçamos a importância do pré-registro, que pode jogar para 18 ou 9 buracos, sendo que há a possibilidade de resultados com um mínimo de 10 buracos jogados, que podem ser convertidos para uma volta de 18 buracos. Isto significa o quê no sistema de handicaps? Que todos podem jogar 9 buracos, que todos os jogadores podem submeter resultados em torneios e em jogo geral, e o mínimo de buracos para um resultado de 18 é que podem ser jogados 10. Continuando nas voltas aceitáveis para efeitos de handicap, o jogador estará disponível para agir como marcador de outro jogador e terá, por sua vez, de ter um marcador a certificar o seu próprio resultado. Também tem de saber que tem de jogar em percursos classificados, percebendo que usa handicap de campo, o qual é equivalente a 100% de handicap de jogo. Que para efeitos de torneio pode haver um handicap de jogo contra a percentagem de handicap. E saber quais os buracos em que recebe ou concede pancadas. E claro, o que se espera é que o jogador faça o seu melhor resultado possível em cada buraco. Ok, então o jogador deve ainda estar bem consciente que deve submeter as suas voltas atempadamente no dia do jogo, para que o handicap seja atualizado no fim do dia e esteja pronto para o dia seguinte. Deve também compreender que os cálculos incluem a avaliação das condições de jogo, do percurso e do dia específico. Deve também apresentar suficientes resultados representativos da sua habilidade de jogo e o jogador é ainda responsável por fornecer, isto é muito importante, por fornecer ao seu clube todos os dados necessários sobre resultados ou registros de handicap do estrangeiro. Poderão ainda haver mais algumas outras perguntas frequentes, por exemplo, de que com o sistema de handicap mundial, a Comissão de Handicap monitoriza e pode aplicar ajustes complementares. Não há estados de handicap pelo número de voltas, ou seja, deixa de haver o atual handicap pendente. Não há categorias de cálculo de handicap, os handicaps vão até 54 e os handicaps acima de 36 têm algumas simplificações, nomeadamente só podem descer. Quanto aos handicaps inferiores a 2, tem algumas verificações adicionais, justamente por parte da Comissão da Federação. Agora, para o ponto a seguir, vou passar a palavra à minha colega Ana. Obrigada. Obrigada, Paula. Vamos então dar continuação aqui à nossa apresentação. Temos que mudar os slides. Agora passamos para um nível mais avançado de conhecimentos e compreensão do sistema de handicap mundial. O que é que as comissões de handicap devem saber sobre este assunto? O estudo e a leitura dos regulamentos é sem dúvida recomendado e bem-vindo,
Mas, pelo menos, as comissões de handicap devem familiarizar-se com estes elementos para executar as suas responsabilidades de gestão de handicap, enquanto autoridade de handicap, com poderes delegados pela Federação, e estar disponíveis para esclarecer jogadores que tenham questões mais específicas sobre o seu registro de handicap. Vamos começar por ver os elementos que fazem parte dos cálculos. Como temos estado a observar, no sistema de handicap mundial, o termo que representa a habilidade do jogador é o índice de handicap, ou seja, era o que conhecíamos anteriormente como handicap exato. Vemos ainda que temos uma fórmula única de cálculo. A base é a média dos melhores 8 dos últimos 20 resultados. Vemos aqui um exemplo prático com o registro de handicap de um jogador. São usados os últimos 20 resultados. São selecionados destes os melhores 8, que vemos assinalados a amarelo. É calculada a média dos 8 melhores resultados diferenciais, somando-os e dividindo por 8, fazendo, neste exemplo, um índice de handicap de 13. O que é que acontece a seguir? Cada novo resultado que entra sairá o 20º mais antigo e é feito um novo cálculo. Um momentinho. Mas para isso temos que perceber o que é um resultado diferencial. Ou seja, nós vimos aqui que cada entrada diz respeito a um resultado diferencial no registro de handicap dos jogadores. E vamos ver o que é que isso significa. Temos um jogador com índice de handicap 18 e consideramos um campo neutro para este exemplo em que ele recebe 18 pancadas. O jogador faz 90 pancadas de resultado grosso ajustado. Aplicando a forma de resultado diferencial, vemos que ele jogou exatamente para o seu handicap de 18. Já agora vemos também que, neste caso, as 90 pancadas correspondem à soma do par com o handicap de campo, pelo que é também equivalente a fazer 36 pontos stable for. Temos aqui um outro exemplo do que é que aconteceria num campo mais difícil, onde recebe 22 pancadas. Se o mesmo jogador neste campo fizer a mesmas 90 pancadas de resultado grosso ajustado, então significa que jogou melhor do que o seu handicap e tem neste momento um resultado diferencial de 15. Aqui ele teria jogado para o seu handicap se tivesse feito 94 pancadas. Ou seja, num exemplo do registro de handicap, da maneira que vão encontrá-la na área do clube ou no MyFPG, por cada volta é calculado um resultado diferencial. Na prática, ele representa para que handicap o jogador jogou naquela volta. E cada vez que há um resultado diferencial, é calculado o novo handicap. Veem também que vão ver uma função para visualizar mais dados na área do clube. E isso vos permite abrir todos os detalhes dos cálculos e ver ainda quais os diferenciais que foram usados para cada cálculo de handicap. Os melhores 8 aparecem assinalados em encarnado. Esta é a estrutura base dos cálculos. Ou seja, 8, a média de 8 dos melhores 8 dos últimos 20 resultados, mas não vamos nesta fase, não vamos olhar já a quantos pontos é que o jogador fez em termos de pontos stable for, como costumávamos no EGA, vamos olhar a este resultado diferencial. E este resultado diferencial representa para que handicap o jogador jogou nesse dia, tendo em consideração o seu resultado grosso ajustado e também a dificuldade do campo, com os dados do course rating e do slope. Agora vamos ver outros elementos. O sistema de handicap mundial tem mecanismos adicionais no cálculo. No que concerne a subidas de handicap, o sistema de handicap mundial mantém memória da evolução de handicap de cada jogador e, em específico, do índice de handicap mais baixo alcançado pelo jogador nos 365 dias anteriores ao resultado mais recente, que já se encontra no registro de handicap. Notamos que se trata do handicap mais baixo do ano anterior e não do resultado diferencial mais baixo.
este índice de handicap menor funciona como um ponto de referência para comparação com o índice de handicap atual e surge após o jogador ter 20 resultados. A comparação é usada para a aplicação de limitadores. Isto para salvaguardar que o índice de handicap atual não se distancia demais da habilidade demonstrada pelo jogador num curto período de tempo. Por exemplo, se o jogador teve uma quebra temporária de forma. Por outro lado, contribui ainda para minimizar qualquer tentativa pontual de manipular o sistema. Vamos ver, há dois limitadores. O limitador atenuante, que reduz ou trava a subida, e o limitador máximo, que impede ou bloqueia a subida a partir de um determinado patamar. E agora, vamos imaginar uma analogia com uma autoestrada para perceber este assunto dos limitadores. O andamento normal do carro na via corresponde ao cálculo de 8 de 20 resultados. Aí temos luz verde e os cálculos flutuam e evoluem livremente. Porém, se o jogador atinge uma diferença acima de 3 pancadas entre o handicap atual calculado e o índice de handicap menor, o carro vai para a gravilha e a velocidade é travada, ou seja, as subidas acima dessas 3 pancadas passam a ser de apenas metade do valor. Estamos na zona da luz amarela. Se mesmo depois da travagem o jogador atinge uma diferença entre o handicap atual calculado e o índice de handicap menor superior a 5 pancadas, o carro atinge o rail de proteção. Para e o handicap não sobe mais do que as 5 pancadas em relação ao índice de handicap menor. Luz vermelha. Temos aqui um exemplo prático. É um caso em que o limitador atenuante é acionado, pelo que o jogador recebe um handicap ligeiramente inferior ao que teria com luz verde. Este assunto do limitador talvez seja aquele que requer mais casos. Vamos ver um exemplo. A média dos resultados calculados neste caso é 26,438. O índice de handicap menores é 22,8, ou seja, a diferença entre estes dois valores é maior do que 3. As 3 pancadas iniciais são usadas, pois correspondem à zona da luz verde. Do restante é usada apenas a metade, que é somada às 3 pancadas. Por fim, soma-se este valor de subida ao índice de handicap menor e arredonda-se. Temos o novo handicap de 26,1. Ficam com a ideia de que é usado para a subida o valor da luz verde, as 3 pancadas, metade do valor da luz amarela, e que estes valores são somados ao índice de handicap menor para criar o novo índice de handicap. É importante perceberem que todos estes cálculos são feitos automaticamente, mas se a comissão de handicap ou o jogador quiserem vê-los, eles estão disponíveis no registro de handicap, como vêem no quadro na zona superior do ecrã. Eventualmente, se os quiserem verificar, é possível fazer, passo a passo, essas contas. Vemos aqui um outro exemplo que reflete o processo do limitador máximo. Aplica-se primeiro a luz verde, depois os passos da luz amarela e, se a subida calculada for mais do que 5 pancadas acima do índice de handicap menor, então a luz vermelha limita a um máximo de 5. Neste caso, é somado 5 ao índice de handicap menor e esse é o novo handicap do jogador. Mas relembramos novamente que estes cálculos são todos efetuados pelo sistema informático. Vimos a fórmula geral da média dos melhores 8 de 20 resultados. Vimos o mecanismo para prevenir subidas acentuadas. Agora vamos ver o que acontece se o jogador submeter um resultado extraordinário. Neste caso, o sistema aplica uma descida adicional ao handicap calculado do jogador, conforme a tabela. Se o resultado diferencial for 7 ou mais pancadas melhor do que o handicap do jogador, então é aplicada automaticamente uma descida adicional de uma pancada. Se atingir 10 ou mais pancadas melhor, então a descida adicional é de 2 pancadas. Temos um exemplo desta aplicação do resultado extraordinário, com um caso de um jogador jovem em evolução rápida e com uma diferença superior a 10 pancadas entre o handicap e o último resultado. Como podem verificar no quadro, é aplicado um ajuste de menos 2 aos últimos 20 resultados e o cálculo de handicap é efetuado com os resultados diferenciais já reduzidos. Obviamente, o efeito prático é que há também uma descida de 2 pancadas no cálculo em si do handicap.
O sistema de handicap mundial tem também um cálculo estatístico que determina se as condições num dia de jogo diferem das condições normais de jogo, ao ponto de influenciarem significativamente o desempenho dos jogadores. É designado como PCC, que em inglês significa Playing Conditions Calculation, ou cálculo das condições de jogo. Alguns exemplos de condições que podem influenciar o desempenho dos jogadores são as condições do campo, as condições meteorológicas, a configuração do percurso. Este cálculo é automático e inclui todos os resultados enviados para o servidor de cada dia e de cada percurso. Pode variar entre -1 para condições fáceis e +3 para condições de jogo difíceis. O valor fica visível no registro de handicap do jogador. Os cálculos de handicap serão todos feitos ao fim do dia, pelo que todos os resultados desse dia, quer sejam torneios ou em jogo em geral, devem ser enviados para o servidor durante esse dia. Isto para que o novo índice de handicap esteja disponível no dia seguinte. Tal também significa que mesmo que mais do que um resultado seja jogado num dia, o índice de handicap do jogador mantém-se durante esse dia. Pronto, vimos aqui estes elementos principais dos cálculos e agora passava a palavra novamente para a Paula. Ok, então quanto ao índice de handicap máximo, nós já vemos aí um 54, certo? Então o intervalo dos índices de handicap vai desde os handicaps plus até ao máximo de 54. Ora, incluir handicaps até 54 liga-se com um dos princípios-chave do sistema de handicap EGA. Ser tão inclusivo e acolhedor quanto possível e tornar a obtenção e manutenção de um índice de handicap tão fácil quanto possível. Hoje em dia já temos jogadores com handicap elevado a jogar nos campos de golfe. Disponibilizar aos novos jogadores um índice de handicap a 5 possível também pode ajudá-los a melhorar, a acompanhar o seu progresso e também a motivá-los a jogar mais e obviamente a apresentar mais resultados. Para outros, ao ter o handicap de que realmente precisam, pode ajudar a manterem o interesse na modalidade e a continuarem a jogar durante mais anos. Obrigada. Quando o jogador tem ainda menos do que 20 voltas, isto relativamente ao cálculo do índice de handicap, quando o jogador tem menos do que 20 resultados. O jogador pode ter um handicap, aliás, poderá ter um handicap a partir de um resultado, seja 9 ou 18 buracos. Os cálculos podem fazer, os cálculos fazem as devidas adaptações, considerando a proporção menor de resultado para a média. É também aplicado automaticamente um ajuste redutor, que protege o sistema, pois há ainda outros resultados que demonstram a habilidade do jogador. Portanto, esta tabelinha é muito, muito importante dar uma vista de olhos. Neste primeiro exemplo, temos um jogador com 50, um jogador iniciante que submete o seu primeiro resultado. E o resultado diferencial calculado é de 54, como vemos aí no primeiro quadradinho. A proposta para a atribuição do índice de handicap é de 52, pois aplica-se o ajuste de -2. Se vocês verificarem na tabela anterior, irão ver que com um resultado o ajuste é -2, no fundo é seguir um pouco essa tabela. Quanto ao segundo exemplo, já está? Ok. O jogador tem 3 resultados diferenciais, um que é 36,5, outro 43,2 e outro 45,9. O índice de handicap do jogador é calculado com o resultado diferencial mais baixo, que neste caso é 36,5. Então, o ajuste é -2, prefazendo um handicap de 34,5. Ora, este -2 é porque, tal como na tabela anterior, 3 resultados, o ajuste é -2. Se o jogador, entretanto, submeter um resultado de 40,7, imaginemos,
O resultado de 36,5 continua a ser o mais baixo, mas neste momento já tem 4 resultados, pelo que o ajuste passa a ser só de -1, tal como mostra a tal tabelinha. E o handicap sobe 35,5. Portanto, mantém-se aqui então um regime mais simplificado para handicaps entre 54 e 36, cujas variações de handicap são apenas no sentido descendente. Volto a passar então a palavra à Ana, para o ponto a seguir. Obrigada. Obrigada, Paula. Vamos então continuar e vamos falar só rapidamente sobre valores de classificação no campo. Ora, um sistema de handicap tem que estar sempre complementado com o método de avaliação da dificuldade do campo jogado. Neste sentido, o sistema de handicap mundial integra também o anterior sistema de classificação de campos da USGA. Mantém-se, por isso, a utilização dos valores de cost rating, do slope e par nas fórmulas de handicap. O cost rating representa a dificuldade do percurso para o jogador scratch, ou seja, para um jogador com handicap 0, em condições normais. É calculado com base no comprimento e elementos que o afetam e ainda fatores de dificuldade, recolhidos segundo uma metodologia sistemática. Um processo idêntico é usado para calcular internamente o bogey rating, que indica a dificuldade do percurso para o jogador bogey, ou seja, um jogador de handicap de cerca de 20 para homens e 24 para senhoras. Da relação entre estes dois valores obtém-se o slope rating. A utilização do par em comparação com o cost rating, que já era usada no sistema EGA, permite tornar mais intuitiva para o jogador a dificuldade do campo, relacionando-a com o par net ou o número de pontos Stableford. Continuamos, por isso, a ter um handicap aplicável a um conjunto de TIs, dependente do grau de dificuldade do campo. Mas temos agora identificado no sistema dois nomes. O handicap campo, que representa o número de pancadas que um jogador recebe ao jogar de um conjunto específico de TIs, como determinado pelo cost rating, slope rating e par, e que na prática é um handicap de jogo de 100%. O handicap de jogo em si é baseado no handicap de campo, mas pode ser sujeito a uma percentagem ou limites incluídos nos termos da competição. Vemos aqui um exemplo de uma nova tabela de handicap que irá ser distribuída aos campos e vemos que passamos a encontrar publicados os handicaps de jogo para 100% e para 95% de handicap. No dia a dia, o handicap de jogo será de 100%. Que é o que os jogadores vão usar no jogo em geral, mas para competições outros valores, outras percentagens podem se aplicar. Olhemos agora para os resultados que podem ser aceitáveis para efeitos de handicap. Já vimos que os resultados aceitáveis têm alguns requisitos. Voltas que têm que ser jogadas, neste caso, num formato de jogo autorizado para handicap, num número mínimo de buracos, segundo as regras de golfe, com marcador num campo em TIs classificados. Vamos explorar melhor estes assuntos. Em relação aos formatos, vemos que são aceitáveis para voltas de handicap, voltas que sejam de competição e jogo geral, de 9 e 18 buracos. E já vamos a esse tema. Nas modalidades já disponíveis anteriormente do jogo por pancadas, Stableford, par bogey e resultado máximo. Relativamente aos resultados de 9 buracos, eles são todos convertidos pelo sistema informático a resultados diferenciais de 18 buracos. De uma forma geral, será equivalente a adicionar 18 pontos Stableford pelos buracos não jogados, ainda em que em alguns casos particulares haja ligeiras diferenças. Há ainda situações em que no resultado de 18 buracos, mesmo que não seja finalizado e com buracos e tenha buracos não jogados, pode ser convertido num resultado de 18 buracos aceitável. Neste caso, o resultado buraco a buraco convertido será introduzido pelo próprio jogador ou pela comissão. Ou seja, não existe neste caso um automatismo. E os valores a aplicar serão:
Se for jogado o mínimo 10 a 13 buracos, aplica-se o par net mais uma pancada adicional no primeiro buraco não jogado, ou seja, 2 pontos table 4 por buraco e 1 ponto no primeiro buraco não jogado. Se for jogado um mínimo de 14 buracos, aplica-se o par net aos buracos não jogados. Esclarecemos ainda que, conforme devem ter notado pela leitura das regras de handicap, o sistema lista apenas voltas de 9 e 18 buracos. E mesmo para esta conversão entre 10 para 18 buracos, menciona condições particulares. Mas sabemos que tem havido algum interesse nos últimos tempos em, por exemplo, voltas de 12 buracos, ou serem jogados 12 buracos. A principal razão para não poderem estar contempladas diretamente voltas de 12 buracos neste sistema é de ordem técnica de classificação de campos. As classificações dos campos são de 18 buracos, ou comparáveis com 18, no caso dos 9 buracos. Isto porque os resultados têm que ser todos comparáveis entre si num registro de handicap de 18 buracos. Com os procedimentos acima descritos, consegue-se, num primeiro passo, e nesta versão do sistema de handicaps mundial, abrir a possibilidade desta conversão para efeitos de handicap e, por exemplo, de 12 para 18 buracos. Mas a sua utilização está sempre condicionada a definir e a usar as estruturas, nomeadamente informáticas, de 18 buracos. Para efeitos de handicap, continua-se a aplicar um resultado máximo por buraco para efeitos, neste caso, do duplo boboquinete, que na prática equivale ao menor número de pancadas com 0 pontos table 4 naquele buraco. Há também um esforço de comunicação, para além das formas, para explicar aos jogadores que devem levantar a bola quando atingem esse limite, se o formato de jogo permitir, promovendo um bom ritmo de jogo. Pré-registro. Em relação aos procedimentos para voltas em jogo geral, ou seja, o que anteriormente eram designadas de EDS, mantemos o requisito do pré-registro e as opções de submissão de resultados por via digital, ou seja, ou através do processo manual. Enfatizamos a recomendação de sugerirem aos vossos associados a utilização do processo digital, nomeadamente porque conseguem melhor acompanhar e gerir o processo e com menor esforço administrativo por parte dos campos e clubes. É também a pensar no esforço administrativo que acarreta aos clubes a gestão de cartões em jogo geral que iremos alterar o processo de verificação dos cartões registados em MyRPG. Assim, os cartões submetidos no dia pelos jogadores passam a ficar diretamente disponíveis para os cálculos de handicap ao fim do dia. A Comissão de Handicap continuará a ter um papel de supervisão e terá acesso à lista de auditoria de resultados recentes. Quando necessário, pode remover um ou mais resultados, mas reduz desta forma a dependência de trabalho manual. O handicap atualizado fica disponível para o dia seguinte. Ficam ainda sujeitos à aprovação pela Comissão de Handicaps e Cross-Rating da Federação os resultados em jogo geral para um jogador com índice de handicap inferior a 2.0 e os resultados diferenciais em jogo geral inferiores a 2.0 quando esse resultado diferencial é inferior ao índice de handicap do jogador. E passo novamente a palavra à Paula. Obrigada. E vamos agora então passar aos assuntos específicos da gestão de handicap por parte da Comissão de Handicap. Obrigada, Ana. Portanto, este novo regulamento vem reforçar o papel da Comissão de Handicap do clube de filiação do jogador. Portanto, cabe à Comissão de Handicap administrar o sistema no seu clube, por delegação da Federação, educar e informar os seus associados, monitorizar, mediar e fazer cumprir as regras de handicap e rever e ajustar o handicap dos seus jogadores. Nos slides seguintes vamos concentrar-nos nas funções mais operacionais, seguindo os processos tal como eles estão disponíveis ou previstos na área do jogador ou no DataGolf. A atribuição de handicap para novos jogadores pode ser efetuada pela Comissão de Handicaps a partir do momento em que o jogador tenha
o mínimo de um resultado, mas pode ter mais, obviamente, pode ter mais resultados, e considere que o jogador tem os conhecimentos adequados das regras de golfe. Vemos então que o processo de atribuição será na nova área do clube, na zona de administração dedicada a handicaps iniciais. Portanto, vêm aí mais novidades. Aí aparece uma lista de jogadores sem handicap, mas com resultados. Através do ícone de edição, a Comissão verifica os resultados diferenciais e a proposta do sistema, que inclui os ajustes próprios de registros com menos de 20 resultados. A Comissão pode ainda decidir alterar ou confirmar a proposta e atribuir o handicap. E mais uma vez passo a palavra à Ana. Obrigada. Obrigada, Paula. E continuamos aqui nesta secção das funções e das operações da Comissão de Handicaps do clube. E passamos agora ao ajuste de handicap, ou seja, sempre que necessário, a Comissão de Handicap pode aplicar um ajuste para subir ou descer o handicap, para que este reflita a habilidade demonstrada pelo jogador. Considera-se, para os ajustes, o mínimo de uma pancada, há necessidade de ratificação pela Comissão de Handicaps e Course Rating da Federação para handicaps inferiores a 2.0 e ajustes superiores a 5 pancadas acima do índice de handicap menor. Recomendamos neste tema especialmente a leitura dos procedimentos às regras de handicap em Portugal, nosso apêndice P, sobre os procedimentos administrativos e de recurso em específico, mas devem pelo menos reter que a Comissão de Handicap deve registar a fundamentação da decisão do ajuste, deve dar conhecimento ao jogador e dar-lhe a oportunidade para contribuir para o processo e, por fim, implementar a decisão através do registro informático. Estas decisões têm recurso para a Comissão de Handicaps e Course Rating da Federação, mas recomendamos que, antes de submeter recurso, o jogador e a sua Comissão de Handicap analisem em conjunto o assunto. Para além destes ajustes pontuais, o Sistema de Handicap Mundial prevê também uma revisão anual mínima, mas cujos detalhes serão apresentados em data posterior, pois carecem ainda de mais informações em relação às especificidades técnicas. Vamos ver aqui também um exemplo e como é que isto funciona na prática. Em relação ao processo de ajustes, a alteração handicap é registada na área do clube. Ela tem efeito imediato e o ajuste passa a ser logo, o handicap ajustado passa a ser logo o novo handicap do jogador, mas ela também terá efeito no registro de handicap ao aplicar um ajuste nos últimos 20 resultados após a entrada de um novo resultado. Ora, como é que isto se faz? A Comissão de Handicap vai à área do clube e seleciona o jogador e aplica o valor do novo handicap desejado e que faz reinicializar os cálculos para esse valor. E o que é que acontece? O que é que vemos? O novo handicap fica logo disponível, como podem ver, e vemos ainda que quando o handicap for novamente calculado, ou seja, no dia em que o jogador submeter um novo resultado, o sistema vai automaticamente aplicar um ajuste aos 20 cartões anteriores, correspondendo à redução aplicada pela Comissão. Desta forma, o efeito do ajuste de handicap é incorporado nos cálculos de handicap e o seu efeito continuará a influenciar as atualizações seguintes, mas também vai desaparecendo à medida que o jogador submete mais cartões. Olhamos agora para o assunto da atribuição e ajuste de handicap com base em registro de handicap no estrangeiro. Posso transmitir-vos que este foi o assunto que teve mais pedidos de esclarecimento no formulário de inscrição. Passamos a explicar passo a passo. Ao ser filiado na Federação Portuguesa de Golfe, um jogador, mesmo que tenha handicap noutro país, vai ter um índice de handicap emitido em Portugal, através do seu clube de filiação em Portugal. Isto permite aos clubes nacionais continuarem a manter o controle atento ao handicap dos seus associados, mas simultaneamente usando todas as evidências sobre a habilidade demonstrada do jogador. É da responsabilidade do jogador submeter o registro de handicap do estrangeiro ao clube de filiação em Portugal, sempre que chegue ou retorne ao país. Isto já acontecia em Portugal e com o sistema EGA, de notar que o jogador tem de trazer não só o certificado, mas sim o registro de handicap com as voltas. Como já puderam perceber, as bases de dados de handicap continuam a ser nacionais.
para o médio e longo prazo, poderão surgir oportunidades de maior automatização. Mas a situação atual é que a atualização do handicap carece de registro de informação pela Comissão de Handicap. Deixamos ainda a nota que a ratificação pela Comissão de Handicaps e Course Rating da Federação é necessária para handicaps inferiores a 2.0, também aqui nesta situação. Podemos transmitir-vos como será o registro simplificado dos resultados oriundos do registro de handicap do estrangeiro. A introdução de resultados com base no registro de handicap do estrangeiro não vai carecer de input buraco a buraco. Estamos a tentar minimizar o trabalho administrativo para estes casos específicos, mas também temos de estar conscientes que, em parte, a forma de registarmos depende dos dados que chegam ao CUD. Por isso, pensamos em várias opções por totais. Ou seja, a forma mais direta de registrar estes resultados será pelo próprio resultado diferencial, como já vimos, que é aquele valor que depois é utilizado para o cálculo dos handicaps. E aqueles países que já transitaram para o sistema de handicaps mundial conseguem disponibilizar esses dados, ou seja, os próprios registros de handicaps dos jogadores poderão provavelmente trazer esse valor, volta à volta, mas que é um valor único e fácil de registar. Noutros casos, haverá a possibilidade de registar o resultado através dos totais mínimos que nos permitem calcular um resultado diferencial, tais como o grosso ajustado, o resultado grosso ajustado ou os pontos table for totais. E ainda os outros valores que precisamos para calcular, como o course rating, slope, par e o PCC. Temos também a consciência que pode ser necessária aqui alguma flexibilidade complementar. Por exemplo, para o registro de handicap do Congo, seguiremos, até o Reino Unido fazer a sua transição, os mesmos princípios que aplicávamos antes, com a conversão dos valores disponíveis. Por exemplo, o valor do Congo, o SSS, continuará a ser igual ao course rating. Se ainda não houver valor de slope disponível para aquele campo ou percurso, poderemos usar um valor médio. Se o resultado total tiver um diferencial net, os clubes conseguem daí facilmente calcular quais são os pontos table for e fazer a introdução através dos pontos table for. À medida que mais países passarem a utilizar o sistema de handicap mundial, esperamos que os processos estabilizem internamente dentro de cada país e possamos ter novos desenvolvimentos neste assunto. Mas para já conseguirão, a partir da entrada em vigor do sistema de handicap mundial em Portugal, registar resultados que vêm no registro de handicap do estrangeiro de forma resumida e aplicar os ajustes a estes jogadores. Em relação aos jogadores visitantes, ou seja, aqueles que não são sócios de um clube em Portugal e que jogam pontualmente numa competição em Portugal, manteremos a mesma lógica anterior, ou seja, se vêm de um país onde há o sistema EGA, jogarão com o seu handicap EGA. Se vêm de um país com o sistema de handicap mundial, jogarão com o seu índice de handicap. Se vêm do sistema Congo, aplica-se a mesma conversão pontual que já usávamos para o EGA, que usa um valor médio de slope. Falamos agora de um outro tema distinto, os resultados e ajustes administrativos. Este sistema segue o pressuposto de que todos os resultados aceitáveis nas condições já referidas devem ser submetidos, desde que seja jogado um número mínimo de buracos. Então, o que é que acontece se o resultado não foi submetido? Ou seja, um não devolvido, um no return. Não há subidas automáticas a jogadores que não demonstram ter direito a essa subida no sistema de handicap mundial. Aliás, o resultado até podia ter dado origem a uma descida. Mesmo que o jogador não submeta o resultado, se este for conhecido pela comissão e não houver uma razão válida para a não entrega, então deverá ser registado. Isto pode acontecer numa competição ou pode acontecer posteriormente por intervenção da Comissão de Handicaps, que terá acesso a fazer um envio de resultado administrativo através do DataGov. A Comissão de Handicap deve analisar casos de repetida não submissão de resultados e considerar um ajuste de subida ou descida de handicap. Futuramente, haverá disponível uma lista de estatísticas para auxiliar a detecção dos jogadores que repetitivamente não submetem os resultados. Como vimos que o sistema pensa na atribuição de handicaps, obviamente também tem que se pensar que há a possibilidade da necessidade de suspensão do handicap.
Para este assunto, recomendamos a leitura detalhada dos procedimentos às regras de handicap apêndice B. Mas, resumidamente, em matéria de suspensão, devemos considerar dois assuntos distintos. Por um lado, há suspensões de natureza técnica, nomeadamente por qualquer deficiência em relação ao Estado federado ou de membro, quer em relação à federação ou ao clube. Por exemplo, se um jogador deixa de ser afiliado, deixa automaticamente de ter handicap. A Comissão pode ainda suspender temporariamente o handicap se tiver dúvidas sobre o cumprimento das regras de handicap e com vista a corrigir esse handicap. Estes procedimentos estão descritos no apêndice P, mas a ideia é que, uma vez regularizadas estas questões técnicas, ou porque o jogador se voltou a afiliar, ou porque a Comissão já corrigiu o valor do handicap, o handicap volta a estar válido. Por outro lado, existem suspensões de ordem disciplinar, em que o handicap fica suspenso por inerência à suspensão disciplinar em si. E essas regras, essas suspensões, regem-se pelos respectivos regulamentos disciplinares da federação ou do clube. Aqui, neste aspecto, em matéria disciplinar, a Comissão de Handicaps pode considerar e fazer uma participação disciplinar quando há indícios que o jogador, deliberadamente ou repetitivamente, não esteja a cumprir com as suas responsabilidades no que respeita às regras de handicap. Por exemplo, quando, repetidamente, não submete os resultados com o objetivo de ganhar uma vantagem injusta. Muito bem, e passamos agora outra vez à Paula. Portanto, vamos ver agora alguns aspectos relativos à organização de competições em relação ao sistema de handicap mundial. Em primeiro lugar, é promovida a colaboração da comissão, entre a Comissão de Handicap, a Comissão Técnica responsável pela competição, a direção do clube e do campo de golfe, isto que é para salvaguardar a correta aplicação das regras de handicap. Em relação ao campo de golfe, há a considerar todas as responsabilidades inerentes à manutenção da classificação de campos. Recomendamos aqui a leitura atenta dos procedimentos no nosso apêndice P para obterem mais detalhes. Quanto aos associados, em relação aos associados e desenvolvimento da modalidade, o sistema de handicap considera a importância de promover um calendário de eventos que vá de encontro às diferentes habilidades de jogo dos praticantes, dos jogadores, oferecendo a todos os membros a oportunidade de submeter os resultados aceitáveis para efeitos de handicap. Mais especificamente na área de ação direta da Comissão Técnica, encarregue para cada competição, são mencionados alguns aspectos do âmbito dos termos da competição. Ou seja, para efeitos de elegibilidade, é possível usar limites para inscrição ou utilização do índice de handicap ou do índice de handicap de jogo. É possível também incluir termos que permitam ajustes pontuais ao handicap de jogo. É necessário definir os termos da competição, o que acontece ao handicap em competições com várias voltas e sendo o mais comum a manutenção do handicap durante o torneio. Podem, por exemplo, também ter o prémio de classificação para diferentes intervalos ou perfis de jogadores, ou seja, para englobar um maior número de jogadores. Podem estabelecer também os limites para inscrição ou para utilização do índice de handicap ou do índice ou do handicap de jogo em competições. E pronto, mais uma vez vou passar a palavra à Ana. Obrigada, Paula. Continuamos neste tema das competições. E vamos falar agora de percentagens de handicap no âmbito dos termos da competição. Pelo que passa a ser importante definir as percentagens de handicap a aplicar no torneio, nos termos da competição e depois também no DataGolf. A aplicação de percentagens ao handicap já existia anteriormente, mas o sistema de handicap mundial traz algumas diferenças. A recomendação descrita pelo sistema baseia-se em haver diferentes probabilidades de ganhar ou ficar bem classificado, se jogar contra um jogador ou se compete contra um conjunto vasto de jogadores.
O sistema de handicap mundial é um sistema de médias, dá-nos uma imagem média dos resultados de cada jogador, o que encaixa bem com jogo por buracos. Mas ambos têm aqui cerca de 50% de probabilidade de ganhar a partida, mesmo que o resultado em si não seja muito bom. Para as competições jogadas em eventos a partir de cerca de 30 jogadores, nas modalidades de jogo por pancadas, o novo sistema recomenda a aplicação de uma percentagem de 95%. Isto para uma probabilidade equitativa de ficar no topo 10% das classificações. Aqui o jogador tem mesmo de fazer um muito bom resultado para ficar bem classificado em relação ao conjunto de todos os outros. Se o sistema de handicap mundial reflete as médias gerais de jogo, então para a equidade em formatos específicos de competição, o sistema tem em consideração a dispersão normal e esperada dos resultados de jogadores de diferentes habilidades e recomenda a aplicação de percentagens. Estas percentagens são recomendações da equipa de investigação científica, mas também permitem alguma flexibilidade. Por exemplo, para jogar Stableford em jogo geral, em pequenos grupos ou com classificações por intervalos próximos de handicap, o 100% é adequado e simples para os jogadores. Fica assim do vosso lado, na prática do dia a dia, encontrar um equilíbrio dentro dos patamares recomendados e sem beneficiar demasiado os jogadores com handicaps mais baixos ou jogadores com handicaps mais altos. Em todo o caso, para efeitos de handicap, é considerado o handicap de campo, ou seja, o handicap de jogo a 100%, e as voltas assinaladas a verde são aceitáveis para handicap. Para verificação do handicap de jogo pelos jogadores estão disponíveis as tabelas de handicap com colunas para 100% e 95%, mas continuam também a estar disponíveis as funções de etiquetas e draws do DataGov e a consulta online. Há também outras recomendações para um conjunto vasto de formatos que podem consultar no livro. Por fim, em relação a este tema das competições, notar que, em relação à submissão de resultados, é contemplada a situação excepcional de, mesmo que o resultado seja desclassificado para efeitos de competição, pode ser aceitável para handicap, desde que, obviamente, que o resultado não reflita uma vantagem significativa. Isto é também idêntico ao que já tínhamos antes com o sistema EGA. E voltamos, agora que temos uma visão geral do sistema de handicaps mundial, voltamos aos preparativos para chegar à sua implementação, ao processo de transição. Quando falamos em transição, queremos dizer como vamos passar de um handicap EGA para um handicap do sistema mundial de handicaps. Então vamos a isso. Antes de mais, esclarecemos que todos os federados com handicap EGA vão ter um índice de handicap. Como vamos fazê-lo? Com as próprias formas do sistema de handicap mundial, mas usando o historial, os resultados que estão na base de dados nacional. E neste caso temos a facilidade de já ter dados centrais há bastantes anos. O que será calculado? Será calculada a evolução do registro de handicaps desde 2018, ou seja, como se já houvesse sistema de handicaps mundial desde essa data. E porquê? Para contemplar todos os mecanismos dos cálculos das regras de handicap, como vimos nos slides sobre as formas, incluindo limitadores, resultados extraordinários e ajustes para registros com menos de 20 resultados. E vamos aplicar este método aos resultados no servidor da Federação, que podem ir até 2010. Esta estrutura permite uma transição segura e consistente. Além disso, adicionamos um mecanismo simples para os jogadores com um reduzido número de resultados, que receberão um resultado inicial virtual equivalente ao último EGA registado no último cartão de resultado, pois nestes a carência de resultados dava-nos menos dados para a transição. Por outro lado, não vão ser transitados os ajustes manuais, pois estes estavam a corrigir um handicap, que já não vai ser o handicap do jogador, por isso podiam dar origem a incorreções. Os ajustes manuais, se houver ajustes a fazer, serão efetuados pontualmente após a transição e já no novo registro de handicap. Realçamos a mensagem que, sendo um novo sistema, com novas fórmulas, é normal que haja também um novo valor de handicap.
prevemos fazer uma antestreia com disponibilização dos novos valores e registros de handicap, com alguns dias de antecedência antes da entrada em vigor. Nessa antestreia, os clubes receberão acesso à área do clube para visualização. Podem ambientar-se com os seus menus, podem também analisar a lista de handicaps e detectar algum caso particular cujo handicap requeira mais atenção ou ajuste. Nessa antestreia, os jogadores verão o seu registro e podem explorar e contatar o clube com dúvidas que possam ter. Na fase seguinte, na segunda quinzena de agosto, dar-se-á então a entrada em vigor oficial e todos os sistemas ficam operacionais e passa a ser usado o novo handicap. Salvaguardamos a possibilidade de termos de suspender os serviços informáticos por cerca de 2 dias antes da migração final, mas faremos o possível para reduzir esse tempo e notificaremos sobre este assunto. Mas voltando à transição, estão todos muito curiosos em relação a qual vai ser o seu handicap. É normal. Mas, para o entendermos, convém perceber um pouco o que esperar. Na realidade, cada caso é um caso. Depende dos resultados em si e também da maior consistência ou flutuação desses resultados. Não obstante, partilhamos convosco alguns dados estatísticos das simulações que temos vindo a fazer e que, ainda que não sejam os resultados finais, transmitem as tendências gerais. Muito bem. Se fizéssemos a simulação ao dia 2 dos dados finais, dos dados provisórios com os filiados atuais com handicap, aí veríamos que cerca de 70% dos jogadores ficariam com 0 a 2 pancadas de diferença, incluindo subidas e descidas entre o seu handicap EGA e o novo handicap, o índice de handicap. Se olharmos para um intervalo de até 5 pancadas, vemos que 98% dos jogadores se encontram abrangidos, ou seja, 98% ficam com handicap entre 0 a 5 pancadas do seu atual EGA. Encontramos, porém, também cerca de 2% que têm variações maiores do que 5 pancadas, subidas ou descidas, e que devem ser analisados com atenção pela Comissão de Handicap. Dos exemplos que vemos, as variações maiores são normalmente justificadas, ou por falta ou inconsistência de resultados, ou algumas incorreções pontuais que vinham nos próprios registros anteriores de cartões e que não se notavam na altura, mas que com os recálculos ficam mais óbvios. Por isso, contamos convosco para verificar e eventualmente corrigir alguns casos, mas é importante que percebam as tendências gerais. Vamos ver mais uns quadros. Quando vemos o tipo de variação entre EGA e o novo handicap, verificamos que há maior tendência para subidas. O percebemos quando consideramos os cálculos do sistema de handicaps em comparação com os do EGA. Mas convém perceber a distribuição da média da variação por intervalos de handicap e a sua lógica. O gráfico mostra os handicaps agrupados por intervalos e a média de variação do EGA para o índice de handicap. Vemos então que os handicaps até 5, mais consistentes nos resultados, têm, aliás, uma tendência para descer. Depois, a generalidade dos resultados dos restantes handicaps mostra uma tendência para subir, explicada por uma aproximação do valor do índice de handicap à realidade dos resultados diferenciais dos jogadores. Se no EGA apenas subia 0,1 e depois a revisão anual acabava por recomendar bastantes subidas, estes novos cálculos vão acompanhando mais de perto a evolução média do jogo. Nos handicaps mesmo mais altos, encontramos um menor número de voltas por jogador, menos de 20 voltas, que, como já vimos, condicionam os cálculos e potenciam mais handicaps iguais aos anteriores ou até descidas. Isto justifica a média da variação negativa em que encontramos na simulação. Bem, e por agora chega de números. Esperamos que se sintam mais preparados para a transição, para a gestão de handicaps no novo sistema de handicaps mundial e para auxiliar os vossos jogadores nesta fase. Temos detectado interesse e motivação pelo novo sistema de handicap mundial e contamos com a colaboração de todos para a implementação de sucesso. Além disso, continuaremos com certeza o contato com as comissões de handicap durante o próximo mês, com instruções sobre os próximos passos de implementação e acessos de software.